Olá, 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 boa noite a todos vocês que estão chegando para mais uma live da quarentena. Sejam todos muito bem-vindos, Fabiana, Laís, Luziane, Ana Cristina, todos os outros que entraram primeiro, todos vocês que estão chegando, Sireni, Sidney. Pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês para mais uma live dessa nossa quarentena, que aos poucos, né, pessoal, está com ritmo diminuído. A gente está de forma gradual já inserindo novamente outras atividades, retomando algumas atividades, mas por enquanto as nossas atividades como professores ainda estão de forma remota, né? Mas é uma grande oportunidade de nós estarmos juntos aqui em mais uma noite. Então, a todos vocês que estão conosco, sejam muito bem-vindos. E hoje, para não ser diferente de outras lives, nós teremos um convidado muito especial. Eu já vi que ele entrou, nós vamos já colocar ele aqui na nossa conversa, tá bom? E vamos trabalhar hoje dois temas muito importantes em qualquer concurso da área de educação, especialmente para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, né? Nós estamos aí com uma autorização para um processo seletivo para professor substituto contrato temporário, e nós já estamos nessa preparação para podermos dar continuidade aí e rumo à nossa aprovação, beleza? Então, eu vou aceitar aqui o nosso convidado de hoje, nosso convidado especial. Vamos aguardar, ele está chegando, vai aceitar aqui o nosso convite. Olha aí quem está chegando. Olá! Boa noite, está me ouvindo bem? Estou ouvindo, muito bem. Está me ouvindo? Também estou te ouvindo muito bem, professor Vitor. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Já de antemão, quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite de passar essa horinha aqui conosco, com os nossos alunos, né? E compartilhar um pouquinho desse seu conhecimento, dessa sua vivência, dessa sua experiência, para ajudar os nossos alunos com esse objetivo tão importante na vida de cada um deles, que é uma aprovação para um concurso público. Então, seja muito bem-vindo, vou lhe dar a palavra, quero que você se apresente e sinta-se à vontade, a casa é sua. Muito obrigado, professora Kessia. Quero agradecer pelo convite. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco, as pessoas que nos acompanham a gente em lives, nas nossas aulas, que fazemos aí via vídeo. Eu sou o professor Vitor Soares, sou professor de Conhecimentos Pedagógicos, sou professor da Secretaria de Educação também, e eu trabalho hoje fazendo videoaulas em um grupo, né? E, como você falou, nós já estamos no aquecimento para começar a fazer os vídeos, né, de preparação para o processo seletivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal. É um prazer estar com vocês, essa audiência super qualificada, nossos colegas professores, né, são todos professores assim como nós. Alguns estão em contrato temporário, terminando um contrato, outros estão aí pleiteando a vaga de contrato temporário. Quero agradecer aí a confiança de todos e todas
porque é muito importante para nós, a sua audiência, faz parte aí do nosso processo de crescimento e faz parte também do nosso processo de aprendizado, né? Então, assim, juntos nós vamos aí caminhar para que possamos ajudar o máximo de pessoas ao sonhado cargo público, né? Primeiro vem o substituto, depois, posteriormente, o efetivo. É isso aí. E aí, pessoal, o pessoal tá chegando, né? Tá chegando devagar aí. Então, como vocês ouviram, tanto eu quanto o professor Vitor, nós também somos professores da Secretaria de Educação. Então, nós já estamos, né, professor Vitor, desde sexta-feira, retomando as nossas atividades e assim também são os nossos colegas. Antes, nós estávamos aí, entre aspas, né? Porque nunca a gente fica sem atividades, né? Mas nós estávamos sem a nossa atividade formal, que era dentro da Secretaria de Educação, e nós estamos retomando. Então, muitos dos nossos colegas estão participando de cursos, né? Estão organizando junto às suas escolas os seus planejamentos. Então, assim, estar com todos vocês hoje aqui, vocês que estão chegando, que já chegaram, eu tô vendo aí o pessoal falando que tá de Sobradinho, Taguatinga, a Cássia Brito tá aí. Então, assim, todos vocês são muito bem-vindos. E se você tá chegando agora e não está em mãos aí com o material que nós disponibilizamos, então vocês podem, tanto na minha bio do Instagram, que é Kessia Montezuma, quanto na do professor Vitor Soares, o material tá lá disponível, tá bom? Pessoal de Formosa, do Paranoá, quem ainda está sem material, dá tempo de vocês irem lá e baixar esse material, porque a gente vai trabalhar hoje aqui. Então, eu e o professor Vitor acordamos de que os temas que nós iríamos trabalhar aqui com vocês são, né, na verdade, as bases psicológicas, né? E também a educação de jovens e adultos, tá bom? Eu quero mandar um abraço especial para Melka, lá de Alagoinha do Piauí. Ela entrou ontem, achando que a nossa live ia ser ontem. Ficou até triste, porque de tão ansiosa que ela estava para esse momento. Então, assim, nós vamos... um beijo para você, Melka. E aí, professor, é o seguinte, vamos botar então a mão na massa, que o nosso tempo é curto, né? E aí, aqui é assim... o convidado sempre tem o privilégio de iniciar os trabalhos. Então, pode começar e aí você pode ir respondendo as questões e abordando os temas da maneira que você achar mais pertinente. O importante é que você fique à vontade, tá bom? Então, vamos meter brasa aí no nosso questionário de hoje, nas nossas questões. Beleza? Beleza, quero agradecer a Melka também. Melka vem nos acompanhando aí nos nossos canais de comunicação. Ela é uma pessoa muito especial. Sua vaga está lá te esperando, viu, Melka? É só você continuar estudando. Pessoal, nós vamos trabalhar da seguinte forma: nossas questões são que você vai precisar julgar entre certo e errado, tá bom? E aí nós escolhemos dessa forma para que nós possamos aproveitar mais o tempo também para comentar um pouco a respeito das questões teóricas, tá bom? As questões teóricas elas são importantes aqui. Nós fazemos aqui uma metodologia de estudo que é o estudo reverso, onde o aluno ele vai responder questões e após o momento em que ele responder as suas questões, ele vai verificar ali o seu rendimento para que ele possa estudar aquilo que ele não está conseguindo desenvolver. Muito bem, se você não pegou o material, nós vamos aí dar início. Eu também quero que vocês fiquem com o material, que é muito importante esse momento. Vamos lá, questão número 1 é uma questão que apareceu lá no concurso do professor efetivo em 2017. Nós temos o quadrinho da Mafalda, né, onde são 4 quadrinhos que começam assim: quem não entendeu, levanta a mão. Aí o Manolito pega e levanta a mão. Aí a professora pega e pergunta assim: o que você não entendeu, Manolito? Aí ele nada, desde março até agora.
Então, o que acontece? Aqui você tem uma tirinha que vai nos auxiliar no entendimento da questão. A questão ela vai falar assim, ó. Considerando a tirinha acima, julgue o item seguinte acerca das bases psicológicas da aprendizagem. A base epistemológica das teorias comportamentalistas é o empirismo. Aqui está fazendo uma afirmação, falando que as bases epistemológicas do behaviorismo, do comportamentalismo, é o empirismo. Então, para que eu possa saber se a base epistemológica do behaviorismo é o empirismo, eu preciso saber um pouquinho a respeito do empirismo. E aí nós entendemos que o empirismo trabalha dentro de uma perspectiva em que o ser humano ele nasce como uma tábua rasa, ele nasce como uma mente vazia, e aí nesse sentido ele precisa do meio, precisa de algo externo para que ele possa aprender. Ele vai aprender por meio de experiências ao longo da vida. E aí, nessa perspectiva, o ensino é por imitação. Lá na escola, as atividades devem ser de memorização, devem ser atividades onde o aluno vai ficar repetindo, a atividade de prontidão, onde o aluno ele vai sempre reforçar essa questão, tá bom? Vai reforçar a questão da memorização. É muito importante nós entendermos o que os empiristas pensam a respeito da educação. Ele acredita o seguinte, que o indivíduo ele só vai aprender, transformar o conhecimento, a informação em conhecimento, depois que ele passar a desenvolver isso no seu dia a dia, passar a usar isso no seu cotidiano. Para o empirista, a criança é apenas como se fosse uma água, onde ele pode ser moldado. E aí, quando eu entro nessa questão aqui do molde, eu lembro lá do tecnicismo. Né? Eu vou lembrar justamente do behaviorismo, né? Que é a base do tecnicismo. E aí eu começo a entender como é que o empirismo influenciou o behaviorismo. Então, o behaviorismo bebe, sim, nas fontes do empirismo. A sua base epistemológica, sim, é o empirismo. Questão correta, tá, pessoal? A questão está certa por causa das características do empirismo. Beleza, então o item correto. E aí, isso, muito pertinente o comentário, pessoal. E esse assunto, né, professor? Os nossos colegas, às vezes, relatam certa dificuldade, né? Então, por isso que a gente trouxe aqui. E é muito importante que vocês façam essas anotações para que não confundam, tá? E não errem mais o item. E aí, pessoal, o seguinte, hoje eu trouxe para vocês a educação de jovens e adultos, tá? E aí, quando a gente fala de educação de jovens e adultos, é muito importante que você tenha essa informação. Nos 2 últimos concursos, tanto para efetivo quanto para o professor substituto contratemporário, foi um dos itens mais cobrados, certo? Perdeu apenas para o currículo em movimento pressupostos teóricos. Então, vocês vejam que esse item, ele teve uma relevância dentro da prova, tanto de efetivo quanto do contrato temporário. Então, é um item importante. E aí, a gente está trabalhando com o cenário do quê? Dos concursos mais recentes. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento. Pode ser que a mesma tendência seja apresentada pela própria Secretaria de Educação, então é importante que a gente tenha esse conhecimento. E aí, quando a gente fala de educação de jovens e adultos, aí a gente tem as legislações que trazem a normatização para essa modalidade, então é importante. Então, a primeira delas é a Constituição Federal, nós sabemos, né, pela sua ordem até hierárquica juridicamente falando, então a Constituição traz a importância da educação de jovens e adultos lá no artigo 208, no inciso 1º, né, lá na parte final, depois de falar da educação que é pública, obrigatória e gratuita, diz lá que é direito, né, do educando, aqueles que não tiveram, né, a Constituição diz o seguinte, que é assegurada, inclusive, a sua oferta gratuita
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, ou seja, a educação básica na chamada idade própria, que nós sabemos que é dos 4 aos 17 anos. Então, onde vai ocorrer, né? Onde vai ficar assegurado esse direito? Na educação dos jovens e adultos. A LDB também traz no artigo 37 e 38, diz que a educação de jovens e adultos é uma modalidade da educação, né, ofertada àqueles que não tiveram acesso nem continuidade dos estudos na chamada idade própria. Então, vem reafirmar e trazer mais algumas informações importantes em relação a essa modalidade. E ainda temos as diretrizes curriculares nacionais para educação de jovens e adultos, estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação. Temos a resolução número 1 de 2000 e temos a resolução número 3 de 2010, que vai traçar as diretrizes operacionais para a efetivação pelos sistemas de ensino dessa modalidade. Então, ela é muito importante que você tenha ciência. Aí, professor, onde é que eu vou achar tudo isso? Aí a gente sempre fala aqui, a Constituição e a LDB, para você não ter problema com nenhum tipo de material, principalmente a LDB, de não estar atualizada, você vai lá no site do Planalto e vai acessar esse documento por lá, beleza? E as diretrizes? No site do Conselho Nacional de Educação. Então, estão todas lá, é o local mais apropriado para que você possa ter acesso a essas normatizações, beleza? Então, tá tudo aqui, depois a gente pode, inclusive, deixar na descrição do vídeo, para quem não tá anotando, mas é muito importante que a gente tenha conhecimento, domínio sobre essa modalidade e todas as outras que são cobradas no edital. Beleza, galera? Então, vamos lá para as questões e vamos ver como é que as bancas cobram o seu conhecimento a respeito disso. Então, acompanha comigo aí no material. Questão 2, olha lá, foi inclusive para o concurso de professor efetivo, tá bom? A EJA pode ser desenvolvida por meio da educação à distância. Isso aí, a legislação estabelece isso, tá bom? Que ela pode ser ofertada através da educação à distância. Aí, complemento, em todos os níveis de escolaridade, desde que obedeça aos critérios de idade e carga horária mínima da educação presencial. E aí, pessoal, vocês colocaram o quê? Olha lá, a EJA pode ser ofertada à distância, mas não no primeiro segmento. Pessoal, então, colocou aí que o item 2 está errado. Sara colocando que está errado, Mari. E aí, pessoal, é isso mesmo, beleza? O item está errado. E onde é que está o erro? Justamente quando diz que em todos os níveis de escolaridade, beleza? Não, ela não poderá ser ofertada na modalidade à distância, no ensino fundamental, nos anos iniciais, conhecido, né, pela nomenclatura do quê? Do primeiro ciclo. Então, ela só poderá ser ofertada no segundo ciclo e no ensino médio, beleza? E aí, Melca, a gente não vai entrar na discussão do nível, etapa e modalidade, porque essa não é a informação mais importante, tá? Esse uso desse termo nível não foi o que deixou a questão errada, beleza? Todos os níveis, mas aí a gente vai lembrar do que? Das modalidades, beleza? Ou das etapas, que é educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e aí aqui corresponde ao primeiro ciclo, que é os anos iniciais do ensino fundamental, não pode ser ofertada. Beleza? Então o item está errado. Muito bem, vamos aí para a questão número 3, mais uma questão de bases psicológicas. Eu observei que algumas pessoas comentaram que tem alguma dificuldade nesse conteúdo, nesse assunto. Realmente, como a professora Kessia disse, é um assunto em que nossos colegas têm muita dificuldade. Quando aparece uma ou duas questões a respeito desse assunto, as pessoas ficam meio ali que em dúvida, né, a respeito das teorias. Mas se você, eu vou dar uma dica aqui muito importante, se você consegue conectar
a teoria ao autor, você dificilmente vai errar quando você for para a prova, para o seu concurso. Então, faça o mapa mental conectando o autor junto com a sua teoria. E aí essa questão aqui é justamente a respeito da conexão do autor com a sua teoria. Olha só, o que a questão 3 me fala. Peguei seu material. Quanto aos estudos teóricos sobre as bases psicológicas da aprendizagem, julgue o seguinte item. O pensamento vigotskiano defende a origem social dos processos psicológicos superiores. Pessoal, é a base dos estudos de Vygotsky, os processos psicológicos superiores e elementares. Ele vai estudar esses dois processos psicológicos, os psicológicos superiores e elementares. Então, se é a base, né, dos estudos de Vygotsky, como eu falei para vocês, conectando a teoria junto com o autor, dificilmente você vai errar uma questão dessa daqui, por exemplo. Né? Se você não precisa, às vezes, nem saber o que são processos psicológicos superiores, mas você saber que a base do estudo de Vygotsky é justamente isso, as primeiras coisas que ele começou a estudar foram os processos psicológicos superiores e os elementares. Quando você vai para a questão, você dificilmente erra uma questão dessa aí e fatalmente você vai conseguir gabaritar. Então, só para a gente poder entender um pouquinho o que são os processos psicológicos superiores, são aqueles processos que vão ser adquiridos por meio de símbolos e signos e vão ser adquiridos por meio da interação sociocultural, principalmente com alguém mais experiente. Esses são os processos psicológicos superiores. É a construção, pessoal, do pensamento, é a construção da memória, é a construção da percepção, da atenção voluntária, do comportamento consciente. São essas, a construção desses processos psicológicos são chamados processos psicológicos superiores. E Vygotsky vem estudando a respeito desses processos junto com os processos elementares. A gente não vai falar dos elementares aqui para você não confundir na questão, tá bom? Então, questão certa, tá bom? De acordo com o nosso gabarito aí. Tá legal, pessoal? Próxima questão. Vamos lá. Então, a questão 4. Em detrimento do acesso à cultura regional, as diretrizes curriculares nacionais para a EJA estabelecem a formação técnica como finalidade e objetivo exclusivos dessa modalidade de educação. Pessoal, esse item está errado, beleza? Então, marca aí no gabarito de vocês, o item está errado. Tem duas coisas importantes aqui. Essa palavra detrimento quer dizer em prejuízo, tá? Então, a gente não vai achar que, em prejuízo ao acesso à cultura regional, as diretrizes foram fixadas. Não é esse também o objetivo, tá certo, pessoal? Ao contrário, tá bom? É para que as diretrizes foram orientações para que os sistemas de ensino, na parte diversificada do currículo, acrescentassem as peculiaridades, as especificidades de cada sistema de ensino, incluindo a cultura regional, os aspectos culturais daquele determinado sistema de ensino, tá? Então, essa palavra em detrimento já deixou o item errado. E ainda nós temos mais outro erro importante aqui, dizendo que a formação técnica como finalidade e objetivos exclusivos dessa modalidade. Que modalidade? Educação de jovens e adultos. Então, a formação técnica e profissional não é exclusiva dessa modalidade. Ela vai ser ofertada também, por exemplo, na etapa do ensino médio, beleza? E o que a legislação diz sobre essa formação técnica e profissional dentro da educação de jovens e adultos? Que ela ocorrerá preferencialmente articulada, beleza? Mas não necessariamente, tá certo? Então, essas palavras que trazem restrições, como exclusivamente, somente, é característica, inclusive, dessa banca. Viu, professor Vitor, que eu falo que é a banca do lado negro da força. E aí, além da gente conhecer, né,
o conteúdo, dominar o conteúdo, a gente também precisa conhecer as características da banca. Então, essa banca gosta de usar esses termos restritivos, excludentes, e aí eu sempre falo presencialmente para os alunos, apareceu isso aí, acende farol. Lembra a música do Tim Maia? Acende farol. E 99% das vezes, pode ser, em 99%, que o item esteja errado. Mas aí você já fica esperto para essa questão desses termos, tá bom? Então, o item aqui está errado na questão 4. Beleza? Professora Kessia, conhecer a banca é muito importante, é um dos passos da aprovação, né? Quando o candidato conhece bem a sua banca, né? Quando ele consegue mapear bem a sua banca, fatalmente ele vai conseguir fazer uma boa prova e não vai cair nessas pegadinhas, né? Não vai cair no lado negro, né? Da questão da É o avaliação, lado né? negro da força. Da força. Muito bem. Partindo aqui para uma questão de professor substituto, né? Foi o último certame para professor substituto. E aí uma questão também que diz respeito à teoria junto com o seu teórico. Então, é sempre interessante você conectar a teoria junto com o seu pensador. Se você consegue conectar esses dois aí, você não vai errar uma questão dessa daqui, pessoal. Olha só, tanto que a questão é interessante. Quanto aos estudos teóricos sobre as bases psicológicas da aprendizagem, julguem o seguinte item. Na perspectiva piagetiana. Então, Jean Piaget. Então, eu vou já me ligar na teoria de Piaget. Como é que se dá o desenvolvimento humano? Olha, o desenvolvimento humano é definido por uma sucessão de estágios, ou estágios piagetianos. Então, já me liguei, ó. E aí ele diz o seguinte, olha, vinculados ao surgimento de novas estruturas. É justamente o que Piaget fala. Nós temos aí os 4 estágios de Jean Piaget, né? Os 4 estágios que é o sensório motor, você tem o pré-operatório, você tem o operatório concreto e o operatório formal, né? Esses 4 estágios aí são muito importantes para que você estude, que você tenha em mente, tá bom? Então, falou de estágios piagetianos, você já se liga nesses 4 estágios, tá bom? O sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal, tá bom? Questão corretíssima, porque ele ligou justamente a teoria junto ao seu teórico, tá bom? Então, vamos em frente. Isso aí. Aí, como a gente já chegou aqui na questão 5, então vamos lá, presta atenção. Você que chegou agora, com calma, anote aí o gabarito. Até agora, metade daqui das nossas questões. Então, a questão 1, o item está correto. Na questão 2, o item está errado. Na questão 3, o item está correto. Na questão 4, o item está errado. E na questão 5, o item está correto. Beleza? Então, vamos avançar. Questão 6, também para o professor substituto, tá bom, galera? Vamos lá. As estratégias didáticas da EJA devem considerar a andragogia. Andragogia, para quem não sabe, mas eu acredito que todo mundo sabe, né? A andragogia é a ciência que estuda como os adultos aprendem. Então, se a modalidade é de jovens e adultos, obviamente, ela vai considerar as questões da andragogia, ou seja, como que esse adulto vai aprender, beleza? Que prioriza o trabalho com os saberes massificados pelo currículo ideal. Aqui tem umas palavrinhas assim que, ó, faz a gente começar a refletir, tá? Que prioriza o trabalho com saberes massificados. Galera, a gente tem que entender que na educação de jovens e adultos, uma das características é considerar o indivíduo. Não é isso? Considerar a sua vivência,
considerar que ele é um sujeito histórico e que ele tem experiências, que ele traz uma bagagem que pertence somente a ele. E na hora da elaboração do currículo, essas características dos indivíduos devem ser consideradas. E quando a gente fala de saberes massificados, é aquele que serve para o quê? Para uma grande quantidade de gente, sem considerar essas particularidades. E na EJA, isso não funciona, isso não é apropriado, beleza? Portanto, essa questão de saberes massificados e ainda essa palavra aqui, currículo ideal, tornaram esse item errado, beleza? Então a massificação derrubou, a Viviane aí tá falando, além de considerar que isso aqui é um currículo ideal, beleza? Então o item está errado. Muito bem, partindo agora para a questão de número 7, nós temos aqui uma questão longa, né? O CESP também gosta de questões longas, é bom você estar preparado para a leitura, né? E quando você se depara com uma questão como essa daqui, o CESP sempre vai trazer um argumento muito grande para algo muito simples. Então, o que eu peço para você fazer? Fazer o seguinte, faça a leitura por estrutura, por partes, para você não se perder. Faça por partes, porque aí você vai conseguindo entender o todo. Então vamos lá. Questão número 7. Com relação às bases psicológicas da aprendizagem, julgue o item seguinte. A instrução programada, aqui está pedindo para que eu e você possa ter um entendimento sobre a teoria da instrução programada. Então, aqui nós já temos o entendimento do que a questão está pedindo. Então, a instrução programada é um processo linear que prevê uma atividade prática na qual a função do professor é apresentar um conjunto de conhecimentos para o aluno. Então, você tem aqui a primeira sessão que fala, a primeira sessão vai falar a respeito da teoria, e ela diz que essa teoria é um processo linear que prevê uma atividade prática, né? E ele diz ainda qual é a função do professor. Qual é a função do professor? Apresentar um conjunto de conhecimentos para o aluno. E aí, partindo para a segunda parte, olha. E reforçar positivamente as respostas desejáveis. Viviane já colocou aqui, ó, a tendência pedagógica que está se referindo. Só que aqui nós não estamos falando de tendências pedagógicas, nós estamos falando de bases psicológicas, né, teoria da aprendizagem. Então, Viviane, se liga aí, é justamente nesse caminho aí que você pegou. E aí, aqui, ó, esse trecho, reforçar positivamente as respostas desejáveis, é o trecho chave para que eu possa ter entendimento da questão. E aí continua, a fim de estimulá-lo a continuar apresentando essas respostas. Primeira coisa, eu preciso saber o que é instrução programada. Se eu souber o que é instrução programada, eu consigo conectar o trecho, ali a expressão, junto com aquelas partes que eu disse para vocês. E aí a Daniele Cunha já matou aqui quem é o autor. É justamente isso, Daniele. Pessoal, nada mais, nada menos, é o behaviorismo transformado em um tipo de didática para a escola. O que eles fizeram? Eles pegaram a teoria do behaviorismo, do comportamentalismo de Skinner, aquele behaviorismo radical, e transformaram em algo palatável para a escola. E aí, qual é o processo? O processo é justamente esse. É a aplicação de material dividido em módulos. E aí, quem estudou ali nos anos 90, alguns tiveram oportunidade de estudar, fizeram um curso, alguma coisa desse tipo, né, Kessia? Estudou por módulos, né? E esses módulos eram sequenciais, né? Módulos sequenciais, e aí você tem, muito interessante, eles são lineares, justamente o que a questão está falando. Eles são lineares. Pelo fato de ser lineares, quando você acaba um módulo, ele vai dar base para o outro, vai dar pré-requisito para o outro módulo, e assim sucessivamente. Então, é uma metodologia que vai beneficiar o quê? A memorização, né? E aí é justamente o que Skinner vem trazendo com a sua teoria, a teoria do behaviorismo radical.
Tá bom, pessoal? Então, essa questão está certa ou errada? E aí, foi dito aqui, deixa eu ver aqui, só um minuto. Só um minutinho. A Viviane falou, né? A teoria e o pensador mesmo. Justamente isso. Você conectando, se você conectar o teórico com a sua teoria, você consegue desenvolver muito bem um assunto. É um assunto difícil, mas se você fizer isso, você vai conseguir desenvolver. Então, Skinner, você já sabe quem é, sabe o que é a aplicação, você sabe o que é a instrução programada, você consegue fazer a questão. Então, questão correta, tá bom, pessoal? Certo aí, gabarite aí, coloque aí certo na questão de número 7. É isso aí, galera. Aí, sabe o que eu costumo falar, professor Vitor, nas aulas presenciais? Que igual você salientou, né? A banca do lado negro da força, ela gosta desses itens extensos, porque o candidato, tudo é o psicológico, né? Ele já vê aquela questão imensa, antes dela ler, ele já tem ali um ataque cardíaco, né? Já vai ficar desesperado. Tudo isso, gente, é dica que a gente vai adquirindo, né, com o passar das experiências em provas de concurso, e as bancas sabem disso. Aí o que você faz? Você mostra aquela tranquilidade, entendeu? Você faz igual o Jack, sabe qual é o Jack? Aquele estripador vai por partes, vai fatiando assim, ó, que aí você derruba a banca, entendeu? Vamos lá, questão 8. Lá pro concurso de professor efetivo que vocês estão aguardando, e ele vai chegar e todo mundo vai ter essa possibilidade de realizar o sonho, e aí depois só vai chamar a gente pro churrasco, mesmo que seja virtual, né? Mas pode chamar. Questão 8. Vamos lá. O aproveitamento de estudos e conhecimentos realizados antes do ingresso nos cursos de EJA é facultativo e deve ser regulamentado pelos sistemas de ensino. Ou seja, pessoal, aquele conhecimento que você adquiriu antes, através de forma informal ou até formalmente, né? Quer dizer, eles não vão ser aproveitados. E aí, o que vocês acham? Ou eles podem ou não podem ser aproveitados? A questão, o pessoal está respondendo aí que a 8 é errada. Beleza. E aí, vocês acertaram bonitinho. Galera, você viu como é que o pessoal aqui, professor Vitor, tá afiado? É muito churrasco que a gente vai ter que colocar na nossa agenda. Olha só, o item está errado, viu? Porque lá na resolução número 3 de 2010, a resolução do Conselho Nacional de Educação, beleza, galera? Que traz o quê? O Conselho Nacional de Educação traz o quê? As diretrizes operacionais, diz que os sistemas de ensino devem. E aí, quando diz assim, devem, isso é o quê? Uma opção ou uma obrigação? Vocês devem nos convidar para o churrasco da posse. Vocês acham que isso é facultativo? Não, é obrigatório, beleza? Então, lá na legislação diz exatamente isso. Devem serem reconhecidos pelos sistemas de ensino que vão trazer essa regulamentação de como é que eles vão aceitar, de que forma esses conhecimentos vão ser incorporados, vão ser aceitos. Mas o facultativo tornou o item errado, portanto, você vai marcar aí, gabarito errado, e vai anotar. O devem está relacionado com o quê? Com uma questão de obrigatoriedade, não algo que seja facultativo. Beleza? Vamos lá! Beleza, acabei de ver aí o Minha Escola entrando. Escola Classe 318 Samambaia, a minha escola. É a minha diretora que está aqui na área. Seja bem-vinda! Professora Jaqueline, diretora lá da minha escola. Um abraço, professora Jaqueline. Obrigada aí pela presença na nossa live. Pessoal, número 9, conhecimento teórico mesmo. A teoria da aprendizagem, você precisa ter um pouquinho de conhecimento teórico. Se você não tiver aqui nessa 9, você não vai conseguir fazer. Você quer ver? Tanto que é interessante.
Olha só, com relação às bases psicológicas da aprendizagem, julgue o item seguinte. Olha o que a banca fez. É trevas mesmo, como disse a Kessia. É o lado negro da força mesmo. Olha a covardia que a banca fez com você, candidato. Foi uma questão para o efetivo. Então, para você ser efetivo, não basta ter um rostinho bonito. Precisa estudar, minha gente. Você precisa estudar. Precisa ser fera. Olha só, vamos lá então, ó. Conforme a teoria da aprendizagem por descoberta, teoria da aprendizagem por descoberta. Você precisa conhecer, precisa saber. Brunner, tá bom? Teoria da aprendizagem por descoberta é de Brunner. Então vamos lá. O crescimento cognitivo da criança se dá por assimilação e acomodação. Eita, vamos continuar. E para isso, o indivíduo constrói esquemas mentais, e aí ele vai discorrer aqui a assimilação para abordar a realidade. Essa teoria baseia-se nos pressupostos de que todo esquema de assimilação é construído e toda abordagem da realidade supõe um esquema de assimilação. Pessoal, a questão já morreu lá em cima. Toda essa parte aqui, depois que ele falou de assimilação e acomodação, o que aconteceu? Ele falseou a questão. Por quê? Ele misturou duas teorias. Quais foram as teorias que ele dois termos, né? De duas pessoas diferentes. Ele fez Brunner junto com Piaget. Quando ele trouxe aqui a aprendizagem por descoberta, é justamente a teoria de Brunner. Quando ele trouxe aqui a assimilação e acomodação, é Piaget, pessoal. Então, o que ele fez? Ele misturou Piaget com Brunner. Tá bom? Como a Kessia falou, precisa ter muita resiliência, muita capacidade de análise nesse momento aqui e muita frieza. Porque se você não tiver frieza, o que vai acontecer? Quando ele falou aqui, quando ele entrou com assimilação e acomodação, ele começou a falar sobre assimilação e acomodação aqui embaixo. Ó, E o que aconteceu? Se você não se ligou, não sabe o que é aprendizagem por descoberta, você não consegue fazer a questão. Então, pessoal, vamos lá, anota aí o que é aprendizagem por descoberta. Quem é o seu teórico? Brunner. O que é aprendizagem por descoberta? É aquela aprendizagem por assimilação. É a aprendizagem que se dá por uma pesquisa ativa. Tá bom? Como é que acontece? O estudante vai criar uma hipótese. Depois que ele criar essa hipótese, o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar a respeito dessa hipótese, ele vai experimentar, fazer experimentos a respeito dessa hipótese, e o professor, onde é que ele entra aqui? Ele vai auxiliar o aluno para que o aluno possa saber se aquela hipótese que foi criada está falsa ou está certa, de acordo com a sua pesquisa e de acordo com o seu experimento. Então é muito importante você conhecer o que é a aprendizagem por descoberta, que ficou uma questão que caiu aí no efetivo. E aí, outra coisa também, como é que o estudante vai ser motivado? Ele vai ser motivado pela curiosidade. Se ele for motivado pela curiosidade, ele vai se interessar pelo que ele estuda. Isso é o que diz a aprendizagem por descoberta, tá bom? Não tem nada a ver com assimilação e acomodação. Isso aí é Piaget, tá bom, pessoal? Então, gabarito da questão 9, questão errada. Ele misturou dois teóricos, Brunner com Piaget. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. E aí, pessoal, outra dica para vocês. E a gente tá, olha, eu tô simplesmente me deliciando aqui com as explicações do professor, anotando também, porque a gente aprende, pessoal. E isso que eu acho bacana, né? Na nossa trajetória, na nossa profissão, a gente está sempre aprendendo um com o outro. E aí eu tô aqui satisfeitíssima, viu, professor? Porque eu tô assimilando, aí desfrutando de todo esse conhecimento que você tem passado pra gente. E aí, pessoal, o que eu falo? Eu sempre falo isso rapidão lá nas aulas presenciais, né? Pessoal, é o seguinte, quando a gente vai para fazer a prova, o pessoal gosta de levar, né, 5 canetas pretas, tem gente que leva 10 para poder não correr o risco, né? Tem gente que não leva nenhuma. Fica tão assim, né? Mas aí não leva nenhuma, aquele que levou 10 empresta. Na verdade, doa pro colega, beleza? Não vai ser Silvina nessa hora. Leva água, barra de cereal, não sei o que, pererê, parará. Mas a gente tem que fazer o seguinte, para questões como essa 9 aqui.
do lado negro da força. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que levar o olho de Tandera. Lembra do olho de Tandera? Tu lembra, Vitor, do olho de Tandera? Eu sei Adoro. que tem muita gente aí que lembra. Olho de Tandera, visão além do alcance. Quando a banca achar que vai pegar você, você saca sua espada justiceira, olho de Tandera e acerta o item. E aí isso aí é só alegria, não é verdade? Então vamos lá, questão 10. Pessoal, Vitor, aqui na live eu costumo fazer o seguinte com o pessoal, né? O pessoal gosta de fazer um print da gente, e aí eu peço sempre para os nossos convidados fazerem aquela pose, aquela elegância, né? Que nos é natural. Por quê? Porque os nossos alunos vão nos marcar. Marcar, e aí para o pessoal saber que a gente está aí com esse mecanismo que é a live também para ir auxiliando na preparação, beleza? Então agora é o momento do print. Pessoal, vamos lá, faz aquela cara, né? Assim faz aquela cara do primeiro contra-cheque. Do primeiro contra-cheque a gente nunca esquece. Vamos lá. E aí, fizeram print? Aê, beleza. E aí, então, vamos lá, pessoal. Questão 10, para a gente finalizar esse nosso momento aqui, que foi de muito aprendizado. Vamos lá. A duração dos cursos de EJA referente aos anos iniciais do ensino fundamental. Os anos iniciais que também são chamados do quê? De primeiro segmento, não é isso, pessoal? Os anos iniciais é estabelecida de acordo com os critérios de cada sistema de ensino. E aí? O que vocês marcaram nessa questão? Coloca aí pra gente. Vamos lá. Tô vendo aí, tô esperando vocês colocarem aí. Não esquece de nos marcar aí nesse print que nós fizemos, viu? Cara de primeiro contra-cheque, aquele de efetivo a gente nunca esquece, né? Sabe nem o que vai fazer com o dinheiro. Vamos lá, 10 certa? Certa e a galera tá colocando correta? É isso mesmo, pessoal. Vou certo de contra-cheque. É isso aí, o item está correto. E onde é que a gente tem essa informação? Lá na resolução número 3, beleza? De 2010, lá no artigo 4, inciso 1, diz que os anos iniciais, que correspondem ao primeiro segmento, né? Eles vão ser o quê? Estabelecidos de acordo com os critérios de cada sistema de ensino. E os outros, pessoal? O segundo segmento, os anos finais e o ensino médio. Aqui já traz, essa legislação já traz o que deve ser estabelecido, a duração dos cursos, as horas-aulas vão estar nessa resolução. Por isso que é muito importante que vocês tenham esse conhecimento sobre essas normatizações da educação de jovens e adultos, beleza? E aí, para a gente terminar, vamos passar aí rapidinho o gabarito, para quem não acompanhou. Eu vi aí que a Fabiana postou, tá? Mas vamos conferindo aqui. Questão 1, item está correto. Questão 2, errado. O item 3, questão 3, está correto. A questão 4, isso, Fabiane, a questão 4, o item está errado. 5, o item está correto. A questão 6, errado. Questão 7, o item está correto. A 8, o item está errado. A 9, o item está errado. E a questão 10, o item está correto de contra-cheque de efetivo. Beleza? Então, pessoal, foi muito proveitoso, muito bacana. E aí eu vou passar a palavra para o professor Vitor. Professor, deixa aí para o pessoal as suas redes sociais, os seus trabalhos, o que você está fazendo aí para contribuir com os nossos colegas rumo a esse objetivo tão sonhado, que é a aprovação. Fique à vontade aí para deixar as suas informações. Pessoal, primeiro quero agradecer a todos que ficaram conosco aqui até o momento. Aprendemos muito, aprendi muito com você também, professora Kessia. Muitas informações, resoluções,
né? Constituição Federal, muita coisa que a gente vai aprendendo aí junto, né? Nós que somos professores aí para concurso, nós também aprendemos com o nosso colega. Eu já vim aqui dar uma stalkeada em você, assistir sua live, para poder aprender também, é muito importante isso. Aprendo com outros professores que tem aí também, muitos professores bons. Cola na professora Cass que você vai passar, viu, pessoal? Pessoal, tem um Instagram, né, Prof. Vitor Soares, lá no Instagram. Diariamente eu posto 5 questões de assuntos da nossa área de conhecimentos pedagógicos. Sempre são assuntos referentes a provas para professores. As questões estão gabaritadas e comentadas. Pessoas vêm tirar dúvida comigo a respeito das questões. E assim, está sendo muito gratificante esse trabalho que eu estou fazendo com o pessoal, porque muitas pessoas têm agradecido, muitas pessoas têm crescido junto ali conosco. Também eu trabalho junto com a professora Fabiana Firmino, eu faço videoaula junto com ela, né, lá no Pedagogia para concurso, e também sou professor do presencial, né? Quem quiser nos ver aí, eu já trabalhei em Taguatinga, quando começar aí o presencial, vou trabalhar em Taguatinga também, e no Guará. São 2 locais onde eu faço aí, às vezes, junto com as pessoas do presencial. Quero agradecer a professora Kessia pelo convite, né? Você, você é uma pessoa muito qualificada no que você faz, uma pessoa que eu me espelho em você, venho acompanhando você já tem um tempo, tá bom? Eu quero agradecer realmente a você. Eu me surpreendi pelo fato de você ter me convidado, realmente foi uma surpresa para mim e nós estamos aí para ajudar. O nosso objetivo, o meu e da professora Kessia, é a sua aprovação. Você que está aí do outro lado. O nosso objetivo, o nosso sonho é o seu sonho. O nosso objetivo é ver você com contra-cheque de efetivo. Você agora vai fazer o temporário para que você possa juntar dinheiro para ver a gente no presencial, para comprar nossos cursos. E depois você vai lá para o efetivo. E aí não esquece da gente, tá bom? Quando você estiver lá no paraíso. Tá certo? Forte abraço, professora Kessia, forte abraço, pessoal. Agradeço a cada um de vocês realmente por esse espaço aqui, que é um espaço privilegiado, um espaço de conhecimento, um espaço de entendimento, um espaço de educação. É isso aí. E tenha certeza, viu, professor Vitor, que nós todos aprendemos bastante. Foi um excelente momento, grandes aprendizados e vai ser a primeira de muitas outras, se Deus quiser, que vamos compartilhar aqui nesse objetivo de auxiliar os nossos colegas nesse sonho tão significativo que é ser o professor efetivo da Secretaria de Educação. Então, muito obrigado. Pessoal, vocês já sabem, né? Meu Instagram é @KessiaMontezuma, o Face também é Kessia Montezuma. E não esqueça, eu tô com um trabalho bacana também lá no YouTube, o meu canal é Professora Kessia Montezuma. Temos vídeos com simulados, com dicas, com esquemas, mapas mentais, tudo para ajudar vocês aí nessa preparação, beleza? Então, muito obrigado a todos que permaneceram aqui conosco, viu? E a gente se encontra, se Deus quiser. Então, bom feriado para todo mundo, saúde, paz, se cuidem, até a próxima. Beijo, tchau, galera. Obrigadão a todos, tchau, tchau.